Bom dia, queridos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. É um prazer poder me dirigir a vocês hoje pela manhã, nesse domingo. A palavra domingo faz uma referência ao Senhor Jesus. Nós já vimos isso várias vezes. Os primeiros cristãos decidiram alterar o dia de culto. Eles eram judeus, os primeiros crentes. Depois a igreja foi recebendo outras pessoas que não eram judeus, e eles decidiram alterar o dia de culto do 7º para o 1º dia da semana. E isso numa celebração da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe que uma das saudações que os primeiros cristãos se faziam, isso está na história, não está na Bíblia, mas está documentado na história. Alguém dizia: Cristo ressuscitou, e a pessoa respondia: verdade, Cristo ressuscitou. Então o domingo celebra, todo domingo, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Os primeiros cristãos decidiram que seria nesse dia, no 1º dia da semana, quando o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, voltou a viver pela glória do Pai, como diz a Bíblia. Ele foi ressuscitado pelo Pai. E eles decidiram então que esse seria o dia em que eles se reuniriam para adorar ao Senhor, e assim tem sido ao longo da história. Muito embora algumas pessoas digam que isso foi decreto da Igreja Católica mais tarde, isso foi, melhor dizendo, que os cristãos mudaram o dia de adoração por causa do decreto da Igreja Católica. Isso foi bem mais tarde. Bem mais tarde. Na realidade, a igreja só fez ratificar uma coisa que já estava acontecendo desde os primórdios. Isso você lendo o livro de Atos você vê claramente. Então, é um domingo. Hoje é um dia para a gente celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É um dia para a gente lembrar da graça, do favor de Deus sobre nós. E também, graças a Deus, aqui no nosso país, nós temos essa oportunidade de interromper as nossas atividades, né, ao longo da semana e meditar na palavra de Deus. É o que nós vamos fazer aqui juntos nessa classe, né, a classe de adultos que se chama Seguidores do Mestre Jesus, da Igreja Evangélica dos Irmãos, em Macapá, no centro. Vamos orar. Muito obrigado a Deus pelo privilégio que temos de poder reunirmos-nos e juntos estudarmos a Tua Palavra. Muito obrigado pela Tua Palavra, que nos foi dada como um tesouro eterno. Muito obrigado porque ela mesmo diz, ó Deus, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que os céus e a terra passarão, mas a Tua Palavra jamais deixará de ser cumprida. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a fé para crer no Senhor Jesus como o nosso Senhor, como o nosso Salvador. Muito obrigado porque temos o Espírito Santo conosco, que nos ajuda, que nos ensina, que nos instrui na Tua Palavra. Agradecemos e pedimos que de fato nós possamos nos concentrar e que a Tua Palavra continue, ó Deus, realizando uma obra na nossa vida. A obra essa que o Senhor já determinou antes mesmo da fundação do mundo. Essa é a nossa oração, isso é o que nós te pedimos agradecidos, e pedimos isso em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Muito bem, como todos sabem, nós estamos estudando as qualificações para os presbíteros ou bispos que estão aqui listadas na primeira carta de Paulo a Timóteo. Você pode aí localizar o texto. Nós vamos ler mais uma vez essas qualificações
e em seguida vamos comentar. Continuar aqui. Hoje eu acho que a gente termina as qualificações dos bispos. Não sei se vai dar para terminar a dos diáconos, que é parecida, mas tem alguma coisa digna de nota, né? Então eu vou ler a partir do verso 3, capítulo 3, melhor dizendo, a partir do verso 1, e nós iremos até o verso 13, tá? Vamos até o 13. 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 13. A palavra de Deus diz assim: esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois, se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo o que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Aqueles que exercerem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. Esse é o texto. Eu vou concluir, conforme eu coloquei no grupo para vocês, a argumentação que a gente fez em torno desse versículo 6 aqui, dos versículos 6 e 7, tá? Vocês se lembram, vocês que viram a lição do domingo passado? Se você não viu, eu recomendo que você veja. Está aí no nosso canal do YouTube, no canal da igreja no YouTube, e está aqui também na minha linha de tempo aí, está aí em cima, se você quiser você pode olhar. Eu, a partir de um exemplo da nossa cultura, né? A partir da história do fundador de uma empresa, eu desenvolvi uma ilustração para a gente trabalhar essa palavra aqui que Paulo escreveu, certo? Hoje eu vou mostrar aqui mesmo, porque eu vou mostrar só essa, diabolos. Essa é a palavra, está aqui do jeito que Paulo escreveu, ou muito semelhante, e embaixo você tem a transliteração, já expliquei isso. Transliterar é colocar na nossa língua com o nosso alfabeto, isso é transliterar. Então a palavra é diabolos, de onde veio a nossa palavra diabo. Essa palavra aparece 38 vezes no Novo Testamento. E eu expliquei para vocês que a língua grega, o grego koiné, que era a língua falada comumente pelas pessoas, a língua comum, no tempo do Novo Testamento, é uma língua diferente da nossa. E eu usei a ilustração lá do senhor Gillette, né? Para explicar para vocês como que a palavra Gillette pode se referir a ele, pode se referir à empresa que ele fundou, pode se referir ao aparelho que ele criou, pode se referir à lâmina que era usada no aparelho. Então tem pelo menos 4 significados aí
nessa palavra. E o mesmo ocorre com a palavra diabolos aqui. Ela pode significar, expliquei isso para vocês, acusador, enganador, caluniador, ou ela pode ser substantivada, conforme a palavra gilete que eu expliquei, né? Ela pode ser substantivada também, ela pode significar, né, uma referência a essa pessoa que claramente aparece nos escritos bíblicos, não só aqui no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento ou no Velho Testamento. A Bíblia deixa bem claro que há sim um ser pessoal que é o nosso adversário, o nosso inimigo. Foi ele, conforme o relato lá de Gênesis, que usando um animal, a serpente, tentou Eva e fez Adão e Eva pecarem. Ele tem sido descrito ao longo da história e ele é descrito na palavra de Deus como o adversário de Deus e do seu povo. Dei vários textos para vocês ao longo da semana passada para que vocês pudessem confirmar isso. O diabo não é uma criação da Idade Média, o diabo não é uma criação dos primeiros cristãos, o diabo é uma pessoa que está claramente descrita na Bíblia. Evidentemente a palavra diabolos é grega, né? Ele tem um outro nome no hebraico, né? Ele se chama Satã ou Satanás. Essa é a palavra que está escrita lá na língua do Antigo Testamento. Mas é uma pessoa real. Cristo acreditava no diabo, Cristo falou no diabo, Cristo foi tentado pelo diabo, Cristo conversou com o diabo. Isso está claramente delineado nas Escrituras. Então, é uma coisa assim de causar tristeza para nós, né? Quando nós pensamos que há cristãos que dizem não acreditar que o diabo existe. Pessoas que se dizem cristãs, pelo menos. Isso é espantoso. Isso é espantoso. Que haja professores de Bíblia que digam que o diabo não existe, que foi uma confusão dos primeiros cristãos, que eles entenderam errado os textos bíblicos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E achar que você que está séculos depois, né, dos primeiros cristãos, tem uma compreensão melhor desse texto do que eles, é realmente uma presunção muito grande. Mas isso acontece, infelizmente isso acontece. Eu já falei um pouco sobre isso aqui, não vou me delongar. Então, nós temos essa palavra 38 vezes, diabolos, no Novo Testamento. Das 38 vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, 35 vezes ela se refere a Satanás. Então, é uma maioria esmagadora, segundo as traduções e várias traduções, certo? Nós adotamos aqui na nossa classe a nova versão transformadora, né? Eu concordo com o autor, eu já falei sobre ele aqui, infelizmente eu não me lembro quem foi que disse isso, mas ele se queixa de terem tirado a letra maiúscula, né, do nome do diabo. Ele diz assim, olha, foi um grande erro os estudiosos terem tirado a letra maiúscula do nome do diabo. Você sabe que na língua portuguesa, né, os nomes próprios são escritos com letra maiúscula. Talvez, eu já expliquei isso, como uma concessão a essa outra possível interpretação de traduzir diabo como acusador, né, como caluniador. Talvez por isso, né, já que na língua grega não tem realmente, né, essa distinção, isso veio aparecer mais tarde, né, maiúsculas e minúsculas, então talvez por isso eles não colocaram. Mas esse é um ponto que eu quero que vocês
gravem bem, porque é importante. Das 38 vezes que a palavra aparece, 35 vezes ela foi traduzida como uma pessoa, como o nosso inimigo, como o nosso adversário. E as outras 3 vezes, 2 vezes ela aparece como acusador e 1 vez ela aparece como caluniador, que é aqui nessa passagem que nós estamos estudando. A gente já vai falar, né? Daqui a pouquinho. É outra coisa muito curiosa, né? Tem um ensinamento aí muito importante para gente aprender, certo? Então, nas 2 vezes, nos 2 versículos que nós temos aqui em destaque até no momento, que é o versículo 6 e o versículo 7, ela foi traduzida como diabo, como nosso inimigo, como nosso acusador, certo? Aí eu já expliquei para vocês, né? Aqui na Nova Versão Transformadora, eles optaram por dizer no versículo 6, a gente trabalhou na semana passada, né? Não neófilo, poderia se tornar orgulhoso, isso é, a pessoa que foi nomeada, né, bispo ou presbítero, e o diabo o faria cair. Eles resolveram traduzir assim, mas seria perfeitamente possível que eles tivessem traduzido como outros traduziram, né, e caísse, né, no erro do diabo. Uma referência lá atrás ao momento triste na história do cosmos, do universo, em que, né, Satanás, de anjo de luz, virou o acusador, virou o enganador, virou o inimigo de Deus e do seu povo, né? O orgulho o levou a isso. Ele vai repetir no versículo 7 essa palavra diabolos. Aqui está dizendo assim: além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Aqui, né, de novo aparece a palavra e de novo ela se refere a Satanás, certo? Qual é a confusão aqui? É que quando você vai, que não é confusão, tá? Quando você vai olhar o original, como eu disse, há uma referência ao orgulho, né? E simplesmente depois vem crima diabolos. Crima é condenação. Crima diabolos. Não tem pronome, não tem nenhum tipo de conectivo, né? Não pode mais usar o C, mas eu ainda uso, né? Não tem nenhum tipo de partícula de ligação entre essas palavras no original. No original aparece simplesmente crima, condenação, diabolos, né? Então, esse cair na armadilha do diabo, que é o texto aí, já lá no final, também é a mesma coisa. No original só tem 2 palavrinhas aí, pagis, diabolos. Pagis é armadilha. Sabe aquela seu Raimundo, o senhor vai lembrar disso, aquela arapuca que fazia para pegar passarinho? Colocava lá a comidinha lá, fazia aquele cesto assim por cima, colocava uma hastezinha encostada na comida do passarinho e caía lá. Essa é a ideia aqui. Essa é a ideia que o texto tem. A palavra era a palavra comum, essa palavra pagis, para esse tipo de armadilha. Então no original só tem isso, pagis, diabolos, certo? Então os tradutores optaram por colocar incorra ou caia na armadilha do diabo. Deu para entender? Certo? Então você precisa de todo o contexto onde a passagem está inserida para você traduzir aquela palavra de acordo com esse contexto. Aqui de novo, né, nós temos traduções alternativas que não prejudicam em nada a nossa compreensão do texto. Eu vou ler aqui de novo a tradução espanhola, que tem uma versão em português agora, né? É o mesmo texto.
Diz assim, vou ler o mesmo versículo, versículo 7, tá? Diz assim, e deve ter bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em descrédito e no laço do diabo. Aqui ele optou por usar a palavra laço, né? Por que Paulo se expressa dessa forma? Vocês já viram que a característica aqui é o que a gente chama bom testemunho dos que são de fora, né? Infelizmente, a melhor ilustração que eu tenho sobre esse ponto aqui é melhor no sentido de que se adequa a esse texto, tá? Mas na verdade a história é horrível. Eu já contei essa história para vocês aqui algumas vezes. Eu estava num banco uma vez, aguardando para ser atendido, e quando chegou a minha vez de ser atendido, tinha duas moças, né, atendendo, duas mulheres, e aí chegou um rapaz que havia trabalhado lá no banco, colega delas, né, então, ou ex-colega, não sei como chama. E aí ele chegou lá e uma delas o reconheceu, ele estava lá na fila para ser atendido também. E aí ela falou, a outra moça, não a que estava me atendendo, olha fulana, é o fulano, ei fulano, e aí como vai? Fazendo atendimento lá, mas ele se encostou um pouquinho mais, né? Suficiente para deixar claro que ele não estava furando, que ele só estava, né, respondendo para ela, né? E aí, como é que tá? Tudo bem, estamos por aí, né? Estamos por aí, por aqui. Não, tudo bem e tal, não sei o quê. E aí essa moça que estava me atendendo disse assim, e aí, diz que tu não é mais pastor? Aí a outra disse assim, ele é pastor sim, só que ele era pastor de Deus, agora ele é pastor do diabo. E as duas riram. Assim, né, aquela risada de deboche. E aí ele, né, assim, ficou assim meio, né, como quem diz assim, deu aquele constrangimento rápido, né, mas logo ele se ajeitou e disse assim, olha, São Paulo disse, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia a dia. Uma citação, né, de um texto bíblico, mas uma interpretação totalmente equivocada, totalmente errada daquilo que Paulo quis dizer. Porque quando Paulo disse, ainda que o nosso homem exterior, a palavra corrompa, na realidade, é a opção daquela tradução, mas ele poderia ter dito se desgaste, se acabe, porque Paulo está falando ali do trabalho difícil, árduo. Ele chega a descrever o trabalho de evangelização, o trabalho do evangelho, como que aquilo custou a ele, teve um custo inclusive físico, como que ele se desgastou para fazer aquele trabalho. E aí ele diz, ainda que o nosso homem interior seja desgastado, se desgaste, o nosso homem exterior, quer dizer, ou seja, esse corpo aqui, ainda que ele se desgaste, o nosso homem interior, isso é, o nosso espírito, ele se renova de dia em dia, porque nós não olhamos as coisas que nós vemos, nós olhamos as coisas eternas. Aquilo que nós vemos passa, mas as coisas do reino de Deus, elas são eternas. Então Paulo diz lá, olha, a gente está aqui envelhecendo, a gente está aqui se desgastando, mas a gente está pensando nas coisas espirituais. O mundo material se desgasta, mas as verdades espirituais, elas são eternas. Isso que Paulo quis dizer. E disse, e escreveu na realidade. Não tem nada a ver com corrupção moral, que parece ter sido o caso daquele rapaz, né? E ele era jovem, que deve ter caído em algum pecado notório, grave, e aí virou motivo de deboche e usava a palavra de Deus. Vejam, eu chamo a atenção disso. Essa é a perfeita armadilha de Satanás.
quando você começa a encobrir os seus passos, ou quando os seus passos errados, ou quando você começa a justificar ou tentar justificar as coisas erradas que você faz a partir daquilo que a palavra de Deus diz, aí você está numa grande armadilha. Você está num grande laço. Sei de uma outra história também, verídica, infelizmente, de um pastor que foi chamar a atenção de um homem da igreja dele que estava traindo a sua esposa, e o homem disse para ele: mas pastor, me diga uma coisa, a Bíblia não diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? E aí o pastor disse: diz, a Bíblia diz isso. Ele disse: então, pastor, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, adulterou, o senhor veio falar comigo? Quem sou eu, pastor? Bom, esse homem, diga-se de passagem, ele não era presbítero, ele não tinha nenhuma função de liderança da igreja, mas isso não diminui a gravidade do que ele estava dizendo. Tentando usar o relato bíblico sobre Davi, e esse é o ponto que diferencia a Bíblia, queridos, presta atenção porque isso é importante. Esse é o ponto que diferencia a Bíblia de todos os outros livros sagrados. A Bíblia não esconde, nem poderia esconder, os erros, alguns gravíssimos, dos chamados heróis da fé. A Bíblia não esconde. Dá inclusive para a gente fazer um estudo, né, temático só sobre as grandes quedas dos servos de Deus. Mas Romanos deixa bem claro que esses fatos foram registrados para nosso aprendizado, não é para que a gente repita os erros desses homens, e nós não podemos usar os erros desses homens e mulheres, servos de Deus, nós não podemos usar os seus erros como desculpa para tentar justificar os nossos próprios erros. Isso é uma armadilha, isso é um laço de Satanás. Infelizmente, a história da igreja cristã está cheia de tristes episódios em que homens que tinham posição de liderança nas igrejas cometeram pecados terríveis, e esses pecados foram acobertados. Às vezes só aparecem depois da morte desses homens, e aí todo o legado que eles poderiam deixar, um legado de glória para o nome de Jesus, tudo fica manchado. A obra deles, infelizmente, não sobrevive a eles, porque quando a gente menciona esses homens, logo as pessoas se lembram: mas não foi esse aí que fez assim e assado? Por isso, Paulo começa essa lista aqui dizendo que o servo de Deus ele tem que ser irrepreensível. E agora ele repete aqui no versículo 7 que ele tem que ter bom testemunho dos de fora. Os de fora precisam falar bem dele. Aqui a gente precisa tomar um cuidado também, que nós vamos falar mais lá na frente, porque Paulo fala, né, mas eu já vou logo antecipando aqui também. A gente não pode esquecer que a lei de Deus e também a lei dos homens, tá, garante às pessoas o direito de se defender. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque Paulo não está dizendo que uma acusação de alguém de fora da igreja já é suficiente para desacreditar, até destituir um presbítero, um bispo, um líder da igreja. Não é isso. É só o que eu vou dizer neste momento aqui. Se você quer saber como é que isso vai ser desenvolvido, continue acompanhando as aulas. Mas a gente vai falar disso lá na frente. Porque nós precisamos lembrar que os que estão de fora não estão querendo o bem da igreja. É bom a gente sempre se lembrar disso, tá? Os que são de fora não estão querendo o bem da igreja. Por mais que eles cheguem com a melhor das intenções,
O papai, o meu pai, o pastor Euládio Trindade, ele era extremamente reticente, extremamente cuidadoso, cauteloso com as queixas que chegavam sobre pessoas da igreja, quando essas queixas vinham de gente de fora da igreja. E ele não estava errado, não. Sabe que quando eu me tornei jovem, eu cheguei a pensar que ele estivesse errado. Mas hoje, já com 51 anos e um monte de cabelo branco na cabeça, eu entendo que ele tinha razão. Porque às vezes a pessoa chega com um discurso, chega com as melhores intenções aparentemente, mas na realidade ela está sendo usada por Satanás para tentar desestabilizar a igreja. E infelizmente às vezes ela está faltando com a verdade, sim. Mas isso é o que eu vou dizer sobre esse assunto, mas lá na frente a gente vai voltar a falar sobre isso, porque Paulo instrui Timóteo sobre como que eles deveriam agir com relação a esse ponto. Mas que fique claro, o bispo ou o presbítero, a pessoa que lidera a igreja, a pessoa que supervisiona a igreja, a palavra é essa mesmo, certo? Bispo, presbítero, tem esse significado, gostem ou não gostem os democratas que estão por aí nas igrejas, que querem que tudo seja resolvido na base do voto. Tudo no voto. Deus não é democrático. Eu vou dizer de novo, eu quero provocar vocês sim. Deus não é nem um pouquinho democrático. Deus é Deus. Igreja não é clube, sindicato e sei lá mais o que. A igreja é a igreja do Deus vivo, como diz Paulo, é coluna e baluarte da verdade. Nós estamos interessados na verdade. E a verdade é essa aqui, conforme revelada por Deus na sua palavra. Vou falar mais sobre isso lá para frente. Então, vai ser complicado, mas a gente vai falar. Os bispos, os presbíteros, são pessoas designadas por Deus para supervisionarem a igreja. Esses homens têm autoridade que vem do próprio Deus. Há abusos ao longo da história, há coisas horrorosas que envergonham a gente enquanto cristão, sim, há. Mas essas experiências ruins não invalidam o que a palavra de Deus estabelece. Nem podem invalidar. As igrejas devem continuar procurando homens que se qualifiquem, conforme está colocado aqui. Não importa quão difícil seja encontrá-los, não importa quão difícil seja conservá-los. Vai falar mais sobre isso lá para frente. Não é só encontrar, é conservar, é cuidar dessas pessoas. Porque os bispos, os presbíteros, os líderes da igreja, eles têm que ser cuidados. Eles não podem ficar acima de todo mundo, sem ter a quem prestar contas, além de Deus. É preciso que se criem mecanismos que possam ajudar esses homens nessa tarefa tão árdua que está colocada sobre eles, pastorear a igreja de Deus. Então, nós precisamos encarar as coisas dessa maneira, porque é assim que Deus encara. É assim que Deus encara. É assim que Deus faz. Então, eu espero que essas duas primeiras aparições aí da palavra estejam claras. Como a palavra vai aparecer lá no versículo 11 de novo, eu vou logo falar, tá? É quando ele fala das mulheres. Eu vou só citar essa passagem e explicar o contexto dela e explicar a opção de tradução que foi feita aqui, mas eu não vou entrar ainda nos méritos sobre as mulheres,
porque ele ainda vai falar dos diáconos lá em cima, então tenha um pouco de paciência. É só porque eu quero aproveitar e terminar essa argumentação que eu comecei lá na aula anterior sobre a palavra diabolos. Aqui a coisa parece que vai complicar, porque olha só, ele diz assim: de igual modo as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Em português está assim, né? No grego está um pouquinho mais complicado, porque são só 4 palavras, né? Ele cita mulheres e aí ele diz me diabolos. Me é uma partícula negativa, quer dizer não. Então, traduzindo assim literalmente, né? O que Paulo falou foi: da mesma forma, mulher, não diabo. Dona Maria, minha sogra, complicou agora, né? Complicou. Da mesma forma, mulher, não diabo. No original é assim que tá, né? E agora, como que a gente, o que diabolos quer dizer nesse versículo aqui? Infelizmente, isso tem que ser dito, né? Na Idade Média, né? Algumas pessoas traduziram literalmente, né? Olha, Paulo falou que a mulher é o diabo. Ignoraram aqui a partícula, né? Negativa, porque se Paulo está descrevendo, se Paulo está dizendo que elas não devem, né? Ele não está dizendo que elas são, mas eu não vou nem entrar nesse mérito. Você encontra, você digita na internet as representações do diabo na Idade Média, você fica horrorizado com as coisas que você vê, né? Os céticos, os críticos, né, do cristianismo, eles adoram citar isso. Os erros que os cristãos, inclusive alguns estudiosos, cometeram no passado, né? A gente não tem tempo aqui para falar sobre isso, mas enfim, gosto de citar a caça às bruxas, né? As ditas bruxas, né? O quanto as mulheres, muitas mulheres inclusive, foram perseguidas, foram assassinadas até por pessoas que se diziam cristãs. Não vou entrar nesse mérito aqui. O que eu posso dizer assim, muito rapidamente, é que o cristianismo, Jesus nunca mandou que se fizesse isso. Tampouco os cânones, tampouco os textos cristãos. Não tem isso em lugar nenhum. As pessoas que fizeram isso, muito embora se diziam cristãs, desobedeceram flagrantemente às ordens de Jesus e dos seus apóstolos, a sua escritura. Isso é o que eu posso dizer no momento, né? Enquanto lamento realmente as coisas que aconteceram. Mas Paulo não está dizendo isso aqui. Aqui é a única vez em que essa palavra no Novo Testamento é traduzida por caluniador ou caluniar. O que Paulo está dizendo, graças a Deus, está muito bem traduzido aqui nas nossas Bíblias, viu, Dona Maria? Pode relaxar aí na cadeira. O que Paulo está dizendo é que as mulheres não deveriam ser caluniadoras. Elas não deveriam caluniar ninguém. O que é caluniar? Né? O que é caluniar? Caluniar é levantar falsos testemunhos sobre a vida das pessoas, sobre alguém ou alguma coisa. Isso é caluniar. Que inclusive é crime no Brasil, né? A lei brasileira pune isso, né? Calúnia e difamação. Difamar é você a palavra se autotraduz, né? Você colocar má fama em alguém, né? É você destruir a reputação de uma pessoa. Mas por que Paulo falou assim? Por que Paulo falou desse jeito quando ele falou das mulheres? Isso é outra história que a gente vai olhar, como eu disse, mais lá para frente, certo? Mas o ponto que eu quero fixar com vocês agora é que Paulo não falou, não escreveu que as mulheres eram o diabo, ou que as mulheres eram mais suscetíveis ao diabo, ou seja, que as mulheres, na Idade Média você encontra várias representações, né? O diabo sussurrando,
né, no ouvido da mulher e o homem lá, né, assim, como que diz assim, olha, se tiver um homem e uma mulher numa casa, o diabo vai falar com a mulher. Isso não é absolutamente uma ideia ou uma orientação cristã. A Bíblia não diz isso. Claro, tem um relato lá de Eva e Adão, mas é outra história. É outra história que a gente já até estudou em outro momento. Mas a gente deve tomar muito cuidado de, a partir de um versículo da Bíblia, construir todo um sistema teológico que no caso aqui é muito errado, certo? Porque essa não foi a intenção de Paulo. Ele simplesmente quis dizer que as mulheres aqui, nesse caso, não deveriam ser caluniadoras, ou não deveriam sair caluniando as pessoas. Entenderam? Tá? Espero que sim. Por favor, me dê aí esse retorno, tá? Ou aqui, ou no grupo de WhatsApp da classe. Não quero que ninguém fique com dúvida nesse ponto aqui que é muito importante, tá bom? Muito bem, agora eu vou falar de apto para ensinar, que é o último, né? O último ponto aí que eu deixei por último, mas na realidade vocês já viram, né? Que ele está logo no início aqui, né? No versículo 2, na verdade. Depois de dizer que o presbítero, né, ou o bispo deve ser hospitaleiro, Paulo diz que ele deve ser apto para ensinar. Aqui a palavra que Paulo usou é uma palavra que os professores conhecem, os pedagogos conhecem, né? É de onde veio a nossa palavra didática. Vamos ouvir aí os professores, os pedagogos. A disciplina didática fala de quê, gente? Alguém escreve aí no chat para mim, por favor. O que é a didática? Hein? Todo professor, todo pedagogo estudou isso na faculdade, na universidade. Não tem como, né? Alguns nem gostam ou não gostavam, né? Vamos falar claramente, né? A didática lida com o que, gente? Escrevam aí, por favor. Se você prestar atenção no texto, né, o versículo já ajuda a gente a entender. Eu vou abrir aqui enquanto o pessoal vai escrevendo aí, pessoal. Eu sei que tem muito professor aí que eu vi a foto aí do perfil, viu? Eu vou ter que nomear alguém, será? Não acredito nisso, né? Olha só. Eu acho muito importante que a gente entenda, né, esse ponto aqui, porque é um ponto importante. Eu coloquei na leitura, eu acho que foi na leitura de ontem, né, um texto aqui mesmo de 1 Timóteo, mas capítulo 5, em que Paulo fala de ensino de novo, né? Então, eu tenho aqui o Novo Testamento Interlinear, que ele tem o texto grego, o texto literal, né? E aí tem duas versões. Na nova tradução na linguagem de hoje, está assim, diz assim, capacidade para ensinar. Ele deve ter capacidade para ensinar. É desse jeito que está aqui. A Almeida atualizada a gente já viu, né? Diz simplesmente apto para ensinar. Ninguém escreveu nada, né? O pessoal, não sei se está muito atrasado o vídeo, mas a didática é justamente a disciplina sobre a arte de ensinar. Então, quando você estuda didática, né, você estuda os métodos, né, para apresentar, né, um assunto, um tema, né, como você pode abordar esse tema, como que você deve fazer a pesquisa para trabalhar esse tema, quais as estratégias que você pode usar para falar com seus alunos, né? O Nonato escreveu aí, né? A arte de transmitir os conhecimentos, a técnica de ensinar, exatamente isso, né? Então é uma disciplina muito importante. Todo mundo que se prepara para ser professor tem que estudar isso, não tem jeito. A palavra que está colocada aqui
é uma variante, né, dessa palavra didática, ou seja, a arte de ensinar bem. Vejam bem, não basta eu ter o conhecimento, eu preciso me valer de técnicas para transmitir esse conhecimento, né? É muito comum a gente ouvir isso de alunos, né? O professor fulano, ele sabe muito, mas ele só não sabe passar para a gente. É o tipo de coisa que nem o professor quer ouvir, né, dos seus alunos, né? Nenhum. O professor, já pensou, o professor ele sabe muito, mas ele não sabe passar não, ele não sabe ensinar. Então, deve haver na cabeça do líder, certo? Essa preocupação. E aqui, evidentemente, obviamente, nós estamos falando da palavra de Deus, né, da Bíblia. Tem que haver essa preocupação de saber ensinar. Olha, gente, isso aqui é muito sério. O texto que nós lemos lá, capítulo 5, bora lá, rapidinho, né? Tem uma coisa aqui importante. Capítulo 5, versículo 17, diz assim, ele está falando de presbíteros de novo, certo? Capítulo 5, a partir do versículo 17, diz assim: os presbíteros que governam bem... Desculpa, eu estou lendo na Reina Valera, eu vou ler na nova versão transformadora, que é a Bíblia que vocês têm aí, né? Desculpa. Vou começar de novo. 5,17 diz assim: os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Pois as Escrituras dizem: não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. E também, aqueles que trabalham merecem seu salário. Então, vejam, Paulo está dizendo aqui que os líderes da igreja, os presbíteros ou os bispos, eles merecem sim, pelo trabalho que realizam, eles merecem ser honrados e em dobro. Alguns colocam honorários aqui mesmo. Aqui eles preferiram traduzir por honra. Não importa. Tá falando de salário? Tá sim. Ou prebendas, que é o termo que o ordenamento jurídico brasileiro chama. Tá falando disso sim. Tanto que Paulo cita aqui, né, a lei mosaica que proibia que o boi que estava fazendo aquele trabalho lá de amassar o trigo, né, ele fosse amordaçado. Tinha gente cruel, né, perversa, que agora imagina o animal com fome lá, fazendo aquele serviço lá e com uma mordaça na boca, não podia comer, né? E Deus proibiu que eles fizessem isso. Deixa o animal comer. Paulo vai chegar a perguntar: vocês acham que Deus está preocupado com os bois? Deus está preocupado em ensinar um princípio importante, que é misericórdia e reconhecimento. Porque também o presbítero precisa se sustentar. Agora, só tem um problema com esse texto aqui que a gente tem que falar. Dois problemas na realidade que são 9h51 que eu vou colocar rapidamente para vocês, certo? Muitas pessoas usam esse texto, né, para tentar forçar a igreja a remunerar bem os seus pastores. Eu acho até saudável que se diga, e importante, né, que se diga que a igreja deve remunerar bem o seu pastor. A igreja deve remunerar bem o seu pastor, certo? E a igreja não precisa desse versículo aqui para fazer isso. E não é o melhor versículo. Sabe por quê? Porque aqui ele está falando, como ele mesmo diz, especialmente daqueles que se dedicam a quê? É só ler aí. A palavra e a doutrina. No nosso contexto de Igreja dos Irmãos,
talvez isso não seja tão problemático, porque os pobres pastores da igreja dos irmãos, eles fazem tudo, coitados. Muitas pessoas na nossa igreja ainda acham que tudo que diz respeito à igreja é obrigação do pastor. Tem uma torneira pingando lá no prédio da igreja, fala para o pastor. É responsabilidade do pastor. Descascou a tinta lá, fala com o pastor. Bebedouro deu problema? Fala com o pastor. Pastor, bebedouro está aí 3 semanas com problema, o senhor não vai fazer nada? Cai tudo na costa do pastor. Ensino, pregação, visitação, tudo. Na maioria das igrejas dos irmãos, esse é o contexto. Esse é o contexto. O pastor tem que se virar, ele tem que dar conta de tudo. Pastor Igor não mandou eu falar isso para vocês, não. Eu estou falando de uma realidade aqui que também é a realidade da nossa igreja. Poucas pessoas se dispõem a ajudar o pastor e ainda há aquelas que criticam quando acham que as coisas não estão saindo do jeito que deveriam sair. De novo, na igreja dos irmãos é esse contexto, mas há outras igrejas que têm vários pastores e com diversas atribuições. Tem até um pastor que ele simplesmente não nem prega, ele é uma espécie de administrador civil da igreja. Já vi igrejas assim, né? Eu não sei se Paulo, porque muita gente usa justamente esse texto para dizer que nem todo mundo na igreja, nem todo líder da igreja precisa pregar, precisa se dedicar. Já que Paulo falou que os que fazem, que tem aqueles que fazem isso aqui, né, em especial, certo? Os que se dedicam ao ensino, então a igreja pode ter líderes que não fazem isso. Eu não sei se Paulo está dizendo isso aqui. Na realidade, eu acho que ele não está dizendo. Tá? Pessoalmente, não me agrada a ideia de um líder da igreja que não se dedica ao ensino da palavra. Eu estou sendo bem sincero com vocês. Já até encontrei em outras igrejas, não aqui na nossa igreja em Macapá, e quando eu falo isso é sério, eu não estou inventando. Tem gente que diz que, aliás, diz que não foi aqui, mas foi. Não. Eu já estive em outra igreja, conversei com uma pessoa que era líder da igreja, fazia parte da liderança, e ela simplesmente disse para mim, porque a gente começou a conversar, ele começou a compartilhar algumas coisas que o estavam incomodando, e eu comecei a citar vários livros para ele. Disse, olha, fulano de tal, no livro tal, ele fala sobre esse assunto, seria interessante se você pudesse dar uma olhada, né? É um livro baratinho, compra esse livro e tal. Aí a conversa foi andando, de novo falamos sobre outra coisa. Eu falei, olha, tem um livro muito legal, até o Paul Washer, o Paul Washer, ele fala sobre esses aspectos da igreja, esses aspectos mais práticos da igreja. É um livro da editora Fiel. Eu falei um monte de coisa. Eu sei que do terceiro livro, ou mais, não sei, que eu indiquei para ele, ele olhou assim para mim e falou, Elias, vou te falar uma coisa com toda sinceridade. Falou assim mesmo. Eu não gosto de ler. Rapaz, a coisa mais difícil é eu pegar assim um livro para ele. Para te falar a verdade, eu vou ser bem sincero, eu não leio nem minha Bíblia. Olha, eu vou confessar, faz muito tempo essa história, eu não tenho a cabeça que eu tenho hoje, eu cometi um pecado lá, eu fiquei calado. Eu fiquei tão chocado. Isso não é desculpa, tá, gente? Não é desculpa por pecado que eu cometi. Mas eu fiquei tão chocado de ouvir aquilo de um líder da igreja. Olha, eu não leio nem a minha Bíblia, eu tenho uma dificuldade enorme, sabe? Eu começo a ler, me dá logo sono. Além disso, eu sou muito ocupado, eu tenho um monte de coisa para fazer. E tem que levar os meninos para a escola, crianças pequenas. Imagina uma coisa dessa. Sinceramente, se eu fosse membro dessa igreja e esse irmão fosse indicado para qualquer cargo na liderança, eu não votaria nele.
O líder da igreja, ele tem que estar no mínimo, disposto a estudar a palavra de Deus. Eu conversando com um pastor uma vez num acampamento nosso, de novo, não era pastor da igreja dos irmãos, o acampamento Nova Geração, ele foi convidado, eu também fui convidado, eu gostei muito dele, muito mesmo. Era um homem que eu digo assim, rapaz, eu queria passar uns 6 meses na igreja desse homem, eu queria ver como é que é isso na prática. Ele me contou que uma época os homens da igreja começaram a reclamar. Tudo virou motivo de reclamação para eles. Não estavam satisfeitos com nada na igreja. Era isso, era aquilo outro. Aí um dia ele disse que ele reuniu os homens. Não, foi um homem que chegou com ele e disse: pastor, definitivamente nós temos que fazer alguma coisa. E aí ele disse assim: tá certo, irmão, o senhor tem razão. Então nós vamos começar já. Venha para uma reunião de oração, eu vou convocar outros homens, sábado, 6 horas da manhã. Ele me contou isso. Sábado, 6 horas da manhã. Eu vou chamar o senhor, vou chamar o fulano. Todos vocês que estão aí realmente, entendo que vocês estão incomodados, entendo que a gente precisa começar a fazer algo e nós vamos começar. Sábado, 6 horas da manhã, aqui na igreja. Ele me contou. No sábado estavam todos eles lá. Bom dia. Eu não sei se ele fez isso de caso pensado, mas eu acho que ele quis dar uma lição naqueles homens e deve ter funcionado. Às vezes nós ficamos pensando sempre no que a igreja deve fazer por nós. Mas nós não paramos para pensar o que nós devemos fazer para Cristo como membros da igreja. Porque para a igreja a gente não pode fazer nada, nem deve. Eu não estou aqui pedindo adesão à igreja, não me entenda mal. O que nós fazemos no âmbito da igreja, nós fazemos por amor a Cristo. Cristo é maior do que a igreja. Essa é outra coisa que a gente precisa entender. Às vezes os interesses da igreja, infelizmente, em muitas igrejas, acabam se descolando dos interesses de Cristo. Isso, em última instância, é um problema muito sério, que pode levar até alguém a sair de uma igreja. Se essa pessoa realmente está convencida de que esse problema existe. O que eu estou dizendo aqui, e dizendo claramente, é que o líder, como Paulo diz aqui, ele tem que estar envolvido. Ele tem que estar envolvido. Claro que nós temos aí algumas questões que se levantam, né? Algumas funções, digamos assim, na liderança da igreja que são mais técnicas, né? Que não envolvem tanto, né, essa questão que eu vou já falar, eu vou comentar e vou terminar com isso, da autoridade da palavra de Deus. O que Paulo diz que o líder, que o bispo, que o presbítero, ele tem que ser apto para ensinar? Porque eventualmente o líder da igreja vai precisar fazer isso. Entenda, por que Paulo insiste nesse ponto aqui? Isso é muito importante. O texto que eu coloquei para vocês lerem, e eu vou levar vocês para esse texto de novo. 1 aos Tessalonicenses, foi o texto de quinta-feira. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, não é isso? Procurem aí, por favor. 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, de 10 a 13. Olha o que é que Paulo diz aqui. 1 Tessalonicenses 2, de 10 a 13.
Vocês mesmos são nossas testemunhas, e Deus também é, de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês, os que creem. E sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, isto é, de Deus, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como o quê? Palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Aqui nós temos um resumo muito bem dado pelo apóstolo Paulo de como a liderança de uma igreja deve funcionar. E como é que ela deve funcionar? Qual é o papel do presbítero? Qual é o papel do bispo? É entregar a palavra de Deus para as pessoas. É preciso que as pessoas a recebam como o que ela é de fato, que é a palavra de Deus. Como que um líder da igreja não pode ter competência para admoestar algum irmão que esteja precisando? Isso é muito importante no contexto da igreja, porque nem todo mundo é próximo de todo mundo. Isso é uma realidade. Famílias são assim, queridos. A igreja é a igreja do Deus vivo, mas é composta de pecadores, de seres humanos. E dependendo de como o líder se comporta, para ele é que não vai chegar mesmo. Eu acho que algumas pessoas, vou falar isso com toda sinceridade, vou abrir meu coração para vocês. Parece que algumas pessoas na igreja pensam que a gente, vou falar de mim, não vou falar dos outros, que a gente fica atrás, né? Fica aí com um microfone, já viu desses microfones de ambiente que a polícia usa? Você vai para frente da casa da pessoa, coloca lá, né, Ivanildo? É microfone de ambiente que chama, né? Coloca lá virado para a casa da pessoa e fica captando lá as conversas e gravando. Acho que tem gente que pensa que a gente faz isso. Que a gente sai por aí catando os problemas das pessoas. Olha, eu não posso falar dos outros, eu posso falar de mim. Eu não faço isso. Mas infelizmente, às vezes os problemas chegam. E aqui é que está o ponto. Se o problema chegar, a minha filosofia ele tem que ser tratado. Eu estou em casa sossegado. E isso ajuda bastante. A gente vai falar de fofoca mais na frente, que Paulo fala de calúnia. Isso ajuda bastante. Esse princípio ajuda bastante. Às vezes a coisa não chega para a gente. Sabe por que não chega? Porque é fofoca. E a pessoa que está fazendo a fofoca, ela sabe que a hora que chegar na gente, vai ser tratada. Então ela não vem falar. Não vem, queridos. Não vem falar. Porque ela sabe que é fofoca. Ou que existe uma probabilidade muito grande de ser fofoca. De ser calúnia. Então, às vezes não chega. Não chega para mim, mas chega para outra pessoa da liderança. Agora vamos imaginar a cena. Chega para uma pessoa da liderança e a pessoa diz assim: bom, é o seguinte, eu não tenho leitura, não tenho conhecimento, né, para te aconselhar sobre isso, mas eu vou te indicar para quem tem. Dá para imaginar uma coisa dessa? Pode até ser que aconteça, mas não é o ideal, queridos. O ideal é que quem está na liderança da igreja saiba, tenha a capacidade para pegar a palavra, abrir a palavra e admoestar quem quer que seja. Até porque, como eu disse antes, os presbíteros, os bispos também são passíveis de admoestação. Também são passíveis de admoestação. Por isso, Paulo diz que o presbítero, o bispo, ele deve ser apto para ensinar. Ele deve estar preparado. Por isso a gente se esforça. Por isso a gente diz que todo pai em casa deve ser, sim, o pastor da sua casa. Deve ler a Bíblia, deve estudar a Bíblia, deve procurar saber pelo menos
o básico. Deve ter um pequeno panorama. Então, quando o pastor diz lá, meus irmãos, abra sua Bíblia em Abacuque, ele não vai para o índice. Ele não vai para o índice aqui, né, para saber onde é que está Abacuque. Ele sabe que Abacuque está no Velho Testamento. Ele sabe que está antes de Sofonias, né? Aí ele vai por aqui, aí ele vai e acha. Isso é básico, é o que a gente ensina para as crianças. Se você não tem nenhum problema de memória e seu filho pequeno na classe de escola dominical está aprendendo a ordem dos livros da Bíblia, vamos falar da didática, né? Tem gráficos, tem infográficos, agora, né? São os digitais, né? Tem música, Gênesis, Êxodo, Levítico, né? Não tem essa música? Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, diante do trono. Tem música, tem um monte de ferramentas hoje em dia para as crianças decorarem, mas também para os adultos. Se seu filho está decorando e você não está com problema, decore também. É uma vergonha para muitos pais que seus filhos saibam de cor os livros da Bíblia e eles não. Até porque alguns deles sabem escalação da seleção brasileira de 1970, que é o ano que eu nasci, até hoje. Que eles sabem de cabeça. Como é que não sabe a ordem dos livros da Bíblia? Eu estava lá na casa do Ivanildo, meu cunhado, um dia desses, ele abriu um computador lá, e eu olhei de novo, horrorizado por uma dessas placas de computador, e toda vez que eu olho isso eu me sinto um inútil. Eu me sinto um inútil. Digo, gente, como alguém pode entender uma coisa dessas? E eu sempre comento com ele, quando cara, não, fecha isso, eu não gosto nem de olhar para isso. É demais, eu sempre brinco com o Jefferson também, que mexe com esse negócio de computador. Eu acho fantástico, eu admiro demais, eu até invejo num certo sentido, sabe? Eu já falei para ele que eu vou mandar o Joel lá uns dias com ele, um dia que ele tiver com uma folga, para mostrar, tentar ensinar para o Joel, para ele ver como eu gostaria. Tem gente que abre o capô de um carro, olha o motor e sabe tudo do motor, sabe a função, sabe para que serve, olha isso aqui assim, isso aqui. Eu, honestamente, quando eu abro o motor para o meu mecânico, eu já estou orando, pedindo, Senhor, põe a mão na consciência deste homem, para que ele me trate bem, né? É incrível, é maravilhoso. Pode pegar aí qualquer profissão, cada uma delas, ou qualquer ofício. Há pessoas que decoram preços, né? Gêneros de produtos, sabe quanto custa, sabe a variação, né? Sabe que esse preço varia entre tanto e tanto. Por que essas mesmíssimas pessoas não conseguem decorar os livros da Bíblia? Isso é o básico do básico. Ademais, se você não sabe, fique sabendo, você que está ficando que nem eu, né? O tempo está passando e você já começa a esquecer até o número do telefone da esposa. Exercícios de memória ajudam e muito. Dão qualidade de vida. Então, é o básico. Coloque o propósito de decorar os livros da Bíblia. Como eu disse, é o básico. Aí você vai descobrir que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são os chamados livros da lei. Livros escritos por Moisés, livros que falam do pacto, do concerto, do acordo entre Deus e o seu povo, a nação de Israel. Como eu disse, depois do básico você começa a
colocar mais coisas. Depois você descobre que Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esté são livros históricos. Eles contam a história do povo de Israel, desde a conquista da Terra Santa até o cativeiro babilônico depois. E por aí vai, aí você vai aprendendo que Mateus, Marcos, Lucas e João são chamados de evangelhos porque eles contam a história, o ministério público de Jesus, desde a anunciação do seu nascimento lá pelo anjo Gabriel até o momento em que ele foi assunto ao céu. O estudo da Bíblia é até a eternidade, gente. Eu já falei para vocês e vou falar sempre, uma das imagens que mais me anima na vida é ver o papai, o meu pai, com 93 anos, se deliciando com as suas Bíblias. É no plural mesmo, porque ele tem várias. Um dia desse eu estava lá na casa dele, na hora da devocional noturna, diária que eles fazem lá, e a Célia pegou uma Bíblia para ele, mas ele não quis. Ele levantou, foi buscar a sua Bíblia preferida. Ele tem uma Bíblia preferida. A Célia tentou convencer, mas essa aqui, a letra é grande. Não, vou pegar. Tem uma querida irmã que diz que o sonho dela é encontrar uma Bíblia do papai perdida. Tá difícil, porque primeiro ele não vai perder. Né? Ele quase não sai de casa mais, então tá complicado. Mas ela diz, o meu sonho é encontrar uma Bíblia do pastor Eulália perdida, que ela tá toda anotada, tem um monte de referências cruzadas, tem um monte de coisa. E eu sempre falo para ela, quando ela diz isso, faz tempo que eu não escuto ela dizer isso, mas toda vez que eu escutava, eu dizia, olha, melhor do que achar uma Bíblia do papai é você transformar a sua Bíblia com a Bíblia dele. Porque todas aquelas marcações ali são resultados de décadas de estudo. Então isso é o melhor. Isso é o melhor. E de novo, o presbítero, o bispo tem que ter essa qualidade, mas todos nós temos. Porque não esqueçamos, se alguém aspira ao episcopado, está almejando uma obra excelente. Excelente. Incentive seus filhos a estudarem a Bíblia, seus filhos pequenos mesmo. Converse sobre a Bíblia com eles. Uma das coisas que nós podemos aproveitar desse momento, e nós aqui em casa temos aproveitado. O domingo aqui em casa agora é cheio de lição. Eu termino essa lição aqui, nós vamos assistir a lição dos nossos filhos, quando ela está disponível. E mesmo lições que não são mais dos nossos filhos, mas que estão lá, que estão disponíveis. Você não precisa, quando terminar essa lição aqui, ir direto para o esporte espetacular, não. Não precisa. Saber se os jogadores brasileiros vão jogar a Copa América. Isso aí é polêmica que vai rolar o resto da semana. Não tem urgência de você saber o que vai acontecer. Então engata aí uma outra lição. Já deve estar aí no canal da igreja, umas 2 ou 3 aí para você olhar. Sobretudo se o seu filho ouviu essa lição hoje de manhã. Talvez haja aí um bom pé de conversa para você conversar com ele e perguntar como foi e perguntar o que ele entendeu. Sempre se fala, né, que as igrejas estão numa crise de liderança. As igrejas estão numa crise de liderança. Eu não gosto muito dessa frase, não. Eu não gosto. Já até usei, mas não gosto muito. O que
quer dizer isso? Porque se as igrejas ou se a igreja está numa crise de liderança, bote uma coisa na sua cabeça, essa crise de liderança, ela é sua. Se nós estamos com dificuldades para achar líderes nas igrejas, o problema começa conosco, com cada um de nós, queridos. Não adianta olhar para um lado, olhar para o outro. O problema começa conosco. Se nós temos uma liderança que está cansada, se nós temos uma liderança que vem aí há anos lutando, se nós não estamos vendo que essa liderança se renova, o problema é nosso. Porque a geração que está vindo aí, ela não é diferente da nossa geração. Vou dizer isso sem... Deus conhece o meu coração. Não vou nem dizer como é que eu vou dizer. Eu estou com 51 anos. Eu tive que cooperar com a liderança da igreja. Trabalhando, tendo emprego, criando meus filhos. Meu pai, antes de mim, teve que fazer a mesma coisa. E meus filhos, provavelmente, se Deus permitir, se Deus me der esse privilégio de ver meus filhos envolvidos na obra, vão ter que fazer a mesma coisa. Se você está, de alguma forma, esperando uma folga das suas atividades cotidianas para você se envolver na liderança da igreja, querido, não tem uma boa notícia para você. Mas você está desqualificado. E o prejuízo antes de ser da igreja, é seu. Porque você não tem que dar sobra do seu tempo para Deus. Não cometa esse pecado. Vamos falar português, claro. De querer dar sobra do seu tempo para Deus. Porque todo o seu tempo é de Deus. Toda a sua vida é de Deus. Então a gente precisa parar e pensar nisso. Eu, sinceramente, sonho de ver muito mais pessoas envolvidas, especialmente com essa tarefa de estudar a Bíblia e de entregar a palavra de Deus com propriedade para as pessoas. É o meu sonho, é o que eu quero ver. Antes de morrer, eu quero ver mais pessoas no contexto da nossa igreja, Igreja dos Irmãos de Macapá, no centro de qualquer outra igreja. Eu quero ver mais pessoas envolvidas. Eu não estou satisfeito. Eu gostaria que num domingo como esse os crentes tivessem entre 5, 6 opções de pregação, de lição da escola dominical para assistir pelo Facebook ou por qualquer outra rede social da Igreja dos Irmãos. Não tenciono reserva de mercado nessa parte. Eu quero mais gente. E aqui, uma última coisa eu vou dizer. Já estamos aí com 9 minutos para terminar. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, acima de qualquer cuidado. Porque Paulo não está falando aqui de estilos de pregação. Paulo não está aqui dando como é que eu posso dizer, uma permissão para você desgostar da pregação de alguns líderes. E quando eu falei no início, vocês prestaram atenção, que às vezes a pessoa sabe, mas não sabe ensinar. Todas as vezes que eu ouço isso de um aluno, eu já tenho uma resposta padrão para isso. E como você vai passar pelo menos um ano com esse professor? Qual é a sua estratégia? Como é que você está pensando de ajudá-lo com relação a isso? É uma armadilha que eu preparo para a pessoa. Normalmente funciona. Cuidado aqui. Olha, eu já tive um professor
Ele sabia muito, era uma enciclopédia ambulante, ele tinha capacidade para expor o assunto de uma maneira brilhante, mas o estilo dele não era o melhor. Eu assisti a aula desse professor sábado, das 14 às 18. 4 horas de aula, num sábado à tarde, numa sala quente, porque tinha um ar-condicionado lá, mas o ar-condicionado era barulhento, e aí ele optava por desligar o ar-condicionado. Tinha um ventilador lá, mas o bicho não funcionava nada. E ele falava baixo, sempre no mesmo tom de voz. Ele tinha uma letra que parecia uma letra tipográfica, assim, letra de gráfica, uma letra linda, mas miudinha. E ele puxava assim, muito bonita, mas eu tinha que sentar na frente, senão eu não enxergava absolutamente nada. Mas eu tinha um grande problema de sentar na frente, um grande problema. Eu morria de sono na aula dele. Então eu ficava lá, meu Deus do céu, aí eu só sentei na frente no início. Depois eu tive que realmente fazer minha própria anotação sem olhar porque ele estava lendo, porque não tinha condições. Não tinha condições. Mas eu fiz o curso todinho dele e aprendi bastante. Porque ele realmente era um bom professor. Gostar da aula dele, eu vou confessar para vocês, eu não gostava. Mas isso não me impediu de aprender o que ele poderia me ensinar. Meus queridos, tomem muito cuidado, porque o diabo pega muita gente por aí. Porque na igreja ninguém é igual. O meu estilo de pregar, o meu estilo de dar aula é diferente do estilo de todos os outros professores que tem na igreja. Se você cair na armadilha de escolher os seus preferidos e desprezar os outros, cuidado para você não estar desprezando a própria palavra de Deus, que muitas vezes está sendo dada para você com esmero, com dedicação da parte de quem está entregando a palavra para você. Então tome muito cuidado, porque senão você cai no laço do inimigo. Muito cuidado. Paulo não está falando de estilos aqui de pregação. Muitas vezes você só precisa superar as próprias dificuldades que você tem. Vamos e venhamos. É uma coisa meio infantil essa história de é o fulano. Não. É uma coisa meio infantil isso. Quantas coisas você faz porque você precisa fazer? Apenas porque precisa fazer. É C.S. Lewis que diz isso. É admirável o que se pode fazer quando é preciso. Então preste muita atenção. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Porque se é palavra que está sendo entregue, se é boa palavra, estudada, meditada, tome um café forte e aproveite. A palavra aproveitar não é a mesma coisa que gostar. Aproveitar quer simplesmente dizer tirar proveito. Você pode tirar proveito até mesmo de uma aula monótona, queridos. Qualquer um de vocês que já teve uma experiência semelhante a essa minha com esse meu professor lá, porque eu tinha que fazer o curso, eu tinha que fazer, senão eu não ia conseguir meu grau, né? Então, aproveitar não é a mesma coisa que gostar, não, tá? E se possível, se é um ambiente de igreja, onde em tese todo, dialogue com o seu professor, dialogue com ele, né? Diga para ele, né? Eu não fiz isso com o meu professor lá da universidade, porque não tinha como, né? Não tinha como. Mas é outro contexto, é outra história, né? Na igreja nós somos todos irmãos, né?
Eu, pelo menos, e eu creio que qualquer outro professor na igreja está aberto. Tem uma via e uma estrada aí para você chegar até mim e dizer o que é que vocês concordam, o que vocês não concordam, o que é que vocês acham que pode melhorar, como pode melhorar. Fiquem à vontade para fazer isso. A gente cresce e cresce muito quando a gente faz isso. Então, muito cuidado, não caia na armadilha do Satanás aí. Graças a Deus, Deus nos tem dado sim, aqui na nossa igreja, professores aptos para ensinar. Pessoas que manejam bem a palavra da verdade, pessoas que têm se dedicado. E se Deus quiser e Ele quer, muitos mais virão. Muitos mais. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez, elevamos os nossos pensamentos a Ti e agradecemos pelo apóstolo Paulo, este homem que foi grandemente usado pelo Senhor, que de criminoso, assassino, foi transformado pelo Senhor Jesus e se tornou um servo, um apóstolo dedicado. Agradecemos por essa carta, agradecemos pelas qualificações que pudemos estudar. Te pedimos, ó Deus, que de fato haja um desejo no coração de cada um de nós, de deixar que o Senhor trabalhe essas qualificações no nosso caráter, na nossa vida. Para a Tua honra, Senhor, para a Tua glória, para que o mundo creia que Jesus é o Salvador. Para que a Tua igreja cumpra com o seu papel aqui neste mundo. Nós te pedimos isso em nome e pelo amor do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Olha, hoje 10h30, batido, né? Estamos acabando. Deus abençoe, um bom domingo a todos. Até mais tarde na nossa celebração noturna. Tchau.